principium et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magnificat anima mea Dominum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos todos a esta celebração em que nos unimos ao Lino e à Sandra, mordomos deste sexto jantar, já às portas da festa, celebrando também a Ascensão do Senhor. Celebramos hoje também o Dia Mundial das Comunicações Sociais e também o Dia Mundial da Criança. São tudo efemérides para recordarmos, mas centremos-nos na Ascensão do Senhor. O Senhor sobe ao céu. Não é uma ausência, mas é uma presença nova. Bem-vindos todos, aqueles que de perto e de longe hoje estão connosco, os amigos, a família destes mordomos, pelos quais queremos todos rezar em ação de graças ao Espírito Santo. Para celebrarmos então dignamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Por meio do qual participamos da morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Quem se lava
celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus das alturas. Paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei à nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória, como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos batei palmas, aclamei a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo
o Pai da Glória vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para que o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder. Para nós, os crentes, assim mostra a eficácia da poderosa força que existiu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de tudo e principiado, poder, virtude e soberania. Acima de todo, o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tu submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, ide ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer, de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disto. Eu vos enviarei aquele que foi prometido pelo Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, neste sétimo domingo do tempo da Páscoa, celebramos a Ascensão do Senhor, que devia ter sido celebrada na passada quinta-feira, mas como entre nós não é feriado nem dia santo, passa então para este domingo. 40 dias depois da Páscoa, o Senhor subiu aos céus e, celebrando esta Ascensão, mistério que encerra, vamos lá, a presença física de Cristo, porque Cristo vai para o céu, inaugura-se então o tempo da alegria, o tempo da Igreja, o tempo da missão. Meus amigos e irmãos caríssimos, a Ascensão não é uma despedida, não é um ausentar-se, mas é antes uma forma diferente de estar presente, uma forma transformada de presença. Não é Cristo a querer eximir-se ou ausentar-se da sua responsabilidade. Não, pelo contrário, Jesus vai para o céu para que em todos os tempos, em todos os lugares, Ele esteja de um modo mais profundo e de um modo novo. Portanto, Jesus vai para que outro venha, o Espírito Santo. Mas sobre o Espírito Santo falaremos para a semana, na festa de Pentecostes. Gostaria então de vos apresentar e deixar aqui, caríssimos irmãos, 3 caminhos para vivermos a Ascensão do Senhor: a alegria, a Igreja e a missão. Em primeiro lugar, a alegria. Diz o Evangelho que os discípulos voltaram a Jerusalém com grande alegria. Isto parece um paradoxo, uma contradição.
Como é que Jesus, tendo ido embora, ficam felizes os discípulos? Eles ficam felizes e a alegria cristã que aqui se trata hoje é de quem entende que o Senhor está sempre presente. Que o Senhor não... Na gramática de Deus não existe ausência, mas na gramática de Deus existe uma eterna presença. Jesus foi para o céu, é verdade, mas efetivamente ele inaugura uma forma nova de estar presente. Ele não desaparece, ele transcende o tempo e o espaço para estar mais próximo de todos nós. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, já dizia Santo Inácio de Loyola: quem tem Deus nunca está sozinho. Esta presença nova de Jesus estar, já não a presença física, já não aquela presença que estavam habituados os seus discípulos, é uma presença nova. E eles entendem esta presença. Por isso, o seu coração se enche de alegria. Portanto, Cristo está presente de um modo novo no meio do seu povo. Portanto, a alegria cristã não nasce de uma presença física, mas de uma presença invisível e, sobretudo, eficaz. Sobretudo, eficaz. O céu, para onde Cristo foi, não é o fim da alegria para os seus discípulos, mas o seu princípio eterno. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, com a ascensão, nós devemos cultivar a alegria da presença de Cristo, de uma forma nova, mas eficaz. Em segundo lugar, a Igreja, lugar da presença gloriosa de Cristo. Ora, a ascensão que estamos hoje a celebrar inaugura o tempo da Igreja. Isto é, o nosso tempo, caríssimos irmãos. O nosso tempo. A Igreja é o tempo do Espírito. A Igreja é o tempo da responsabilidade. Cristo vai como que para dar espaço a todos nós. São Paulo, numa das suas cartas, diz o seguinte: Cristo é a cabeça da Igreja e nós somos o seu corpo. Portanto, a Igreja que começa justamente na ascensão, Cristo vai e deixa os seus discípulos, os seus apóstolos, responsáveis por este corpo. Portanto, a Igreja somos todos nós. A Igreja, aliás, a ascensão que estamos hoje a celebrar, orienta a nossa vida. Somos chamados a olhar para o alto, mas com os pés bem firmes nesta terra. Uma terra que é habitada pelo Espírito. Devemos ter os olhos postos no céu, mas os pés bem assentes na terra. Caríssimos irmãos e irmãs, como a Igreja à qual todos nós pertencemos pelo batismo, a ascensão hoje é um grande desafio à responsabilidade sobre a forma como nós somos Igreja. Em terceiro lugar, a missão. Subir com Cristo, mas ao encontro do mundo. A ascensão, caríssimos irmãos, como vos dizia, não é um final, mas é sim antes um envio. E aqui tudo se transforma. A pergunta do anjo aos discípulos, que ouvíamos na primeira leitura: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus ressuscitou. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a missão é um envio. E um envio que deve ter estas duas atitudes. Por um lado, olhos bem fixos no céu, porque é lá que está a nossa pátria, mas os pés bem assentes na terra. Isto é, agora que Cristo está junto do Pai, é a nossa vez de sermos testemunhas. Somos nós os enviados. Aliás, a mesma cena narrada por São Mateus diz o seguinte: Ide, Jesus elevou-se ao céu e disse: Ide e batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a cumprir tudo o que vos mandei. E depois conclui: Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Sim, caríssimos irmãos, na missão que hoje se inaugura, somos chamados a testemunhar. Por isso Jesus dizia: Sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Como? Com a força do Espírito Santo. O Espírito Santo que Ele prometeu confia-nos e fortalece-nos para anunciarmos o Evangelho e testemunharmos o seu amor até aos confins do mundo. Portanto, a missão é ser presença de Jesus. A missão é ser presença de Jesus. Não esperar
para... Às vezes temos uma ideia errada de que ser discípulo missionário é apenas e só para os missionários das terras de missão. Não. A ascensão é o confiar desta missão. E o que é esta missão? Ser testemunha da presença de Jesus. Ele foi, mas deu-nos o seu Espírito para sermos suas testemunhas. Por isso, a ascensão é um espaço de liberdade e de responsabilidade. Caríssimos irmãos e irmãs, a ascensão ensina-nos a olhar para o alto sem tirarmos os pés do chão, a testemunhar a nossa alegria e a esperança do céu. Onde Cristo está, é para lá que nós nos encaminhamos. Por isso, em jeito de conclusão, a ascensão deixa-nos então estes 3 caminhos espirituais. Em primeiro lugar, a alegria de uma presença que não depende dos nossos sentidos. É confiar-se na presença espiritual de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Igreja como corpo vivo de Cristo, ao qual todos nós pertencemos. E em terceiro lugar, há a missão como testemunha da presença constante e viva de Jesus Cristo no meio de nós. Por isso, estimados irmãos e irmãs, seguindo estes caminhos com a certeza de que Cristo está no céu e lá está o nosso destino, Ele guia-nos com alegria na comunhão da Igreja e, sobretudo, sustenta-nos na nossa missão de cristãos. Hoje, como vos dizia, no início da nossa celebração, celebramos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Peçamos a Deus e ao Espírito que conceda àqueles que têm a missão de informar, sobretudo, o dom da verdade, para que a comunicação se faça ao serviço da verdade. E hoje também é o Dia Mundial da Criança. Peçamos a Deus que abençoe todas as nossas crianças. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Renunciais a Satanás e a todas as suas seduções e a todas as suas obras. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Digamos todos, esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos alegramos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos caríssimos, Jesus Cristo, que subiu ao céu, está para sempre na presença de Deus Pai a interceder em favor de todos os homens. Neste dia solene da Ascensão, por meio dele, oremos ao Pai, que nos chama a tomar parte na sua glória, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Os pastores da Igreja enviada por Jesus anunciaram o Evangelho em toda a parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal de amor de Deus e uma escola do Evangelho para os seus filhos. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu, entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
os filhos de Deus. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Santo seja a fonte de toda a santidade, unidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, não vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Bernadette Azevedo, Maria Madalena Azevedo, Francisco Brasil, João Brasil e os restantes familiares defuntos dos mordomos Sandra e Lino. Também por alma de Maria Helena Brasil, no primeiro aniversário do seu falecimento, por alma de Venâncio Faustino Silva, Ramiro Oliveira, Maria Helena Brasil, Daniel e Maria de Fátima Cardoso e avós paternos e maternos de Isidoro e Lourdes Silva, e as almas benditas todas do purgatório, todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, nossa real e excelsa padroeira, a quem peço pelas intenções dos mordomos, pela sua saúde, toda a sua família, pelas intenções de todos aqueles que os ajudaram ao longo desta semana, pela paz no mundo inteiro, por uma intenção particular, pela nossa ouvidoria e pelas vocações. São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos. Despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos sentar-se um pouco. Amanhã, segunda-feira, teremos missa na Igreja de São Francisco, às 6h30 da tarde. Na quinta-feira, por ser a primeira do mês, teremos exposição do Santíssimo Sacramento aqui na nossa matriz, às 5h30, seguida de missa às 6h30. Na sexta-feira, às 8h, ensaio do grupo coral. No sábado, teremos a missa no Cruzal às 6 da tarde e depois a coroação aqui no topo às 7h30. Próximo fim de semana é o fim de semana da festa de Pentecostes, o fim de semana grande. Domingo teremos missa no horário habitual, 9h30 em São Tomé, 10h30
aqui e ao meio-dia em Santo Antão. Também peço que quem quiser contribuir com prémios para o bazar, por favor de os entregar às senhoras Terezinha e Cidália, para que elas possam terminar o bazar. Também para as pessoas que quiserem, ali à saída, naquela mesa ali atrás, chegaram esta semana umas fotografias estampa do novo Santo Padre, o Papa Leão XIV, com uma oração por trás. Quem quiser, estão ali atrás para levar. As receitas do mês de maio, coletas dia 4, 96,07€ e 10 dólares americanos. Dia 11, 88,87€. No dia 18, 96,59€. No dia 12, e 12 dólares americanos. No dia 25, 41,56€. No lampadário, 39 e 13 cêntimos. Na caixa das esmolas, 180€. As arrematações dos jantares. No segundo jantar, no primeiro jantar, 102€. No segundo jantar, 185€. No terceiro jantar, 139€. No quarto jantar, 0. No culto, durante o mês de maio, a Igreja recebeu 60€ de culto. Também ofertas na Caixa das Esmolas do Senhor Santo Cristo, quando esteve aqui, 526€, 100 dólares do Canadá e 10 dólares americanos, e também arrematações, oferta de um porco no valor de 100€ e 20€ ali junto à imagem de Santa Luzia. Vamos então agora proceder à nossa coleção. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Bendiz a minha alma o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras.
corda fidelium sancti spiritus illustrationem docuisti, da nobis, in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolationem gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe.